quanto você é importante pra mim. E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Minha mãe. No chamado Dia das Mães, nossa homenagem a todas as mães, daquelas que cuidaram de nós, quando até mesmo solitárias na gravidez, quando acompanhada de um esposo, de um companheiro, gerando aquela criança, o dar de mamar, o passar noites em claro. Enfim, esse título bem sugestivo para essa data, o amor de mãe. Que Deus abençoe todas as mães, que Deus abençoe todos os filhos. Nós sabemos do sentimento que é dado pelo próprio Deus, de um amor tão grande, um amor de mãe. Que Deus nos abençoe. Livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aqui Deus mostra a excelência do seu amor, comparando com a grandeza do amor de mãe. Queremos falar nesta oportunidade de 7 mães, 7 atitudes destas mães para com seus filhos. Em primeiro lugar, a força para carregar. A nossa história é a história de Abraão, que era casado com Sara e Deus lhe prometeu um filho. E Abraão e Sara, já envelhecendo e não tendo esse filho, foi de Sara a ideia de que Abraão se deitasse com a sua serva Agar e tivesse dela um filho. Não esperaram na promessa de Deus. E foi isso que aconteceu. E Agar tem um filho, o patriarca Abraão. Ela, Agar, é uma egípcia e tem o filho de nome Ismael. E o que aconteceu? Nasceu de Agar Ismael e nasceu no tempo determinado por Deus, Isaque, do relacionamento Abraão e Sara. Já os meninos crescidos, Sara percebeu que Ismael zombava de Isaque. E Sara disse ao seu esposo Abraão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Era isso que Deus tinha planejado. Doeu ao coração de Abraão, afinal Ismael era também seu filho, mas Deus disse a ele para dar ouvidos a Sara e que deixasse Agar, Ismael irem embora
porque Deus iria protegê-lo, Deus faria dele também uma grande nação. E aí em Gênesis capítulo 21, versículo 14, nos diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Betseba. Olha que situação, aquela mulher tinha condição de serva, de escrava, e agora aquele homem que lhe deu um filho, que fez um filho com ela, levantando de madrugada, toma um pão e um odre de água, ou seja, pouco. Quantas mulheres, quantas mães vivem essa situação na convivência com um companheiro, até mesmo com um marido legítimo, mas há uma separação, há um desprezo, se é rejeitada. Quantas mulheres geram filhos e são rejeitadas e tem que criá-los, e aqui ela tem que tomar esse pouco alimento. Muitas vezes não se paga a pensão alimentícia, não se visita, não se cuida do filho, a mãe que se vire, e ainda se coloca nas costas dela, né, esse alimento, embora sendo pouco, dá ao menino e a despede, sem recurso, entregando a sorte de um deserto. Deu-lhe o menino, toma o teu filho e vai embora. Não dá para conviver aqui no nosso lar. E claro, ela saiu andando errante pelo deserto de Betseba. Quantas mulheres com seus filhos são despedidas, são despejadas. Quantas mulheres, quantas mães saem errantes pelo deserto da vida, tendo poucos recursos e tendo que criar uma criança, mais crianças. Essa é a situação da primeira mãe, que está aqui registrado, Agar, a mãe de Ismael, que teve força para carregar, e a história nos diz que ela colocou o menino ali do lado, depois de ter acabado aquele pão, aquela água, só nos resta morrer. Mas aquele menino chorou, e a Bíblia diz que Deus ouviu o choro daquele menino, a voz daquele menino, e socorreu a eles. Logo ela viu um poço d'água, e aí saindo dali, tomando rumo na vida, Deus os abençoou. Ismael vai ser flecheiro e consegue ser pai de uma grande nação, como Deus havia dito. A nossa segunda mãe recebe esse título, Força para Perder. É a história de Joquebede, a mãe de Moisés. Êxodo capítulo 2, versículos 1 e 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Este é o início da história da vida de Moisés. Interessante que um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da descendência de Levi da mesma forma, ou seja, um lar bem constituído, dentro da linhagem de Levi, um casal abençoado, e tem um filho abençoado, um filho que na fase adulta Deus vai falar com ele, e ele, Moisés, vai falar com Faraó, para que o povo hebreu fosse livre da escravidão do Egito. E essa mulher, Joquebede, concebeu, deu à luz um filho, e ele era formoso. Aquela mãe viu que ele era muito bonito, e escondeu por 3 meses, porque Faraó estava mandando matar as crianças pequenas, porque o povo hebreu, mesmo sendo escravo, estava crescendo muito, ficando muito forte, e Moisés estava sendo, portanto, perseguido. Ele recebe esse nome
porque ele foi tirado das águas quando a sua mãe, não podendo mais escondê-lo, com as fraldas ali para secar, com o choro da criança, enfim, não dava mais, colocou num cestinho no rio Nilo, e Miriam, sua irmã, o acompanhou e chegou até as mãos da princesa, filha de Faraó, a qual vai criá-lo no palácio. Mas pense bem o que é que se passa no coração de Joquebede, o que se passa no coração dessa mãe, tendo que perder aquele belo filho, não sabendo direito o que iria acontecer. Foi tudo pela fé, e Deus usou e Deus abençoou. Mas as mães também, quando acontece isso, de ver o seu filho doente, de ver o seu filho com necessidades, e Joquebede teve que perder ali, mas para ganhar depois. Interessante, Miriam se oferece lá para essa questão e diz à princesa: olha, eu tenho uma mulher que pode dar de mamar para ele. E aquela princesa concedeu aquela criança, agora chamada Moisés, e acabou indo ele mamar na sua própria mãe. Que bênção que Deus realizou, pelo menos esse momento de alegria para ela. A terceira mãe que queremos destacar na força para acreditar é a história de Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel 2, 18 a 19. Ana era estéril, portanto não podia ter filhos, era casada. E Ana, subindo à casa do Senhor, estava lá em oração, até o profeta Eli, ouvindo ela orar, e aquele murmúrio dela, clamando ao Senhor por um filho, mas ele não entendia, pensou até que ela estivesse embriagada, dizendo: vá para casa, mas ela dizia: eu estou orando por um filho. E no tempo certo, do tempo determinado, no milagre de Deus, Ana teve um filho. Só que ela prometeu ao Senhor, colocou diante do Senhor: o Senhor me dá esse filho, mas ao mesmo tempo, depois de desmamá-lo, eu devolvo ao Senhor, para que sirva ao Senhor na sua casa, seja um profeta, um sacerdote de Deus. Eles que eram da família de Levi, dessa linhagem, e foi isso que aconteceu. Ela esteve em casa, cuidando do seu filho, até que o desmamou, e o leva para junto de Eli, junto da casa do Senhor, para crescer, aprendendo os mandamentos de Deus, da sua palavra, do seu ofício, do seu ministério. E Samuel vai ser chamado nesse contexto para exercer o sacerdócio. Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Um amor de mãe. Deus deu e ela devolveu ao Senhor, acreditando, ensinando ao filho o caminho certo, o caminho que ele deveria andar. E ele com certeza não reclamou. Foi um bom ensino, foi um bom conselho. Não vou viver as coisas do mundo, vou viver as coisas de Deus. E Deus vai usar poderosamente a Samuel, mediante uma mãe amorosa, uma mãe fervorosa, uma mãe de fé e que cumpriu com o seu voto. Esta é Ana, que ia lá ver o filho pelo menos uma vez por ano, lhe fazia uma túnica especial para o seu filho amado. Então Deus também permitiu que aquela mãe ainda convivesse com o seu filho. E a história nos conta que Deus chamou Samuel, Samuel não tinha ainda ouvido a voz de Deus, foi falar com Eli: o Senhor me chamou? Ele disse: não te chamei. Isso aconteceu uma segunda vez, uma terceira vez, e nessa terceira vez ele entendeu: olha, é Deus que está te chamando,
responda ao Senhor, ao seu chamado. E assim aconteceu nessa quarta vez: Samuel, Samuel. E então Samuel respondeu ao Senhor: fala, porque o teu servo ouve. E ele foi usado poderosamente. Depois ele vai ungir a Davi como rei de Israel. Como seria bom se todas as mães dedicassem os seus filhos ao Senhor. Eu sempre tive isso. Nossa primeira filha, Letícia, desde o ventre da mãe, nós sempre oramos, sempre entregamos ao Senhor. Depois veio o Júnior, depois veio a Letéia, da mesma forma. Foram concebidos na graça, no amor de Deus, no nosso amor para com eles. Hoje já estão todos casados. E essa questão de acreditar, falando dos pais da Claudete, perderam a filha no sentido dela sair comigo para o ministério, vir morar aqui no Ceará, deixando ali São Paulo. Poucas vezes nós fomos lá visitá-los e eles sempre diziam: olha, muito triste não ter você, minha filha, aqui perto de nós. Depois os netos, o pastor Carlos, mas compreendemos que é o ministério, que é algo de Deus, e isso é muito bom. E eles aceitavam, portanto, o distanciamento, porque o nosso Deus consolava todos os nossos corações. O quarto exemplo de mãe que queremos deixar aqui, e o título é Força para Cuidar. Vejam só o que aconteceu com esta mãe, em 2 Samuel 21:10. A história é trágica. Os gibeonitas estavam ali vencendo os filhos de Israel e eles fizeram um acordo com Davi de que eles queriam apenas uma vingança, porque eles tinham um acordo com Saul e Saul não cumpriu esse acordo e partiu para cima deles. E eles agora estavam aqui como se defendendo, e a vingança que eles queriam era esta: então, vamos parar, vamos ficar quietos se Davi nos der 7 homens para que estejamos enforcando. Davi compreendeu a situação: perderemos 7, mas vamos ficar em paz, poupando o nosso povo. E ele concedeu 7 filhos de Saul, foram entregues e foram enforcados pelos gibeonitas, e aí a paz veio naquela região. E aconteceu que 2 desses entregues, filhos de Saul, eram filhos de Rispa. E olha o que aconteceu. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Olha que amor, que situação desta mãe, os filhos mortos naquela situação, mas ela foi lá proteger os corpos que não podiam ser enterrados, estavam lá como demonstração de uma vingança, mas ela pôs uma tenda, ela cuidou de dia, cuidou de noite dos corpos para que os animais não se aproximassem. Essa, portanto, foi a atitude dela, numa grande demonstração de amor pelos seus filhos que se foram. Ela honrou a missão de mãe, cuidando pelo menos dos corpos deles que estavam naquela deplorável situação. Toda mãe tem essa força dentro de si, que cuida da criança no seu ventre, que cuida da criança ao nascer, que cuida da criança na sua adolescência, na sua juventude, mesmo na fase adulta, mesmo se casando. O amor da mãe é sempre grande. Deus criou isso no coração delas. Nossa homenagem a todas as mães. Para esse quinto exemplo de mãe, damos esse título, Força para Ceder. E aqui a história é da sabedoria de Salomão. O texto é de 1 Reis 3, 24 a 26. Então a história é essa: haviam 2 prostitutas
e cada uma teve um filho na diferença de 3 dias, de um para com o outro. E aconteceu que elas que moravam no mesmo ambiente, na mesma casa, aconteceu que uma delas se virou sobre o seu filho e o sufocou, e ele veio a falecer. E o que aconteceu? Essa mulher se levantou, foi lá, pegou a criança viva daquela outra mãe, pegou o filho vivo, tomou para si e deixou no lugar o filho morto. E aquela mãe que teve seu filho trocado, está contando essa história agora para Salomão, percebeu pela manhã que o filho morto não era o dela, tinha característica, tinha o cheiro, a mãe reconhece, a mãe sabe quem é o seu filho, e ela levou esse caso para Salomão, dizendo: olha, ela fez isto, isso e isso, ela trocou as crianças. Salomão, na sua sabedoria dada por Deus, faz o seguinte: disse mais o rei: trazei-lhe uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja ele dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. A mãe verdadeira, a mãe que ama, a mãe que cuida, que cedeu para que não matasse o seu filho, antes desse aquela criança, porque o amor de mãe se aguçou nela. E temos isso de todas as mães que vão ceder, vão tomar um prejuízo. Aquela mãe que cuida dessa criança por todo o tempo e depois houve uma malcriadeza, uma ação de malcriadeza do seu filho, dos seus filhos. Claro, isso magoa, isso entristece uma mãe, mas no fundo ela vai dizer: eu sou mãe, este é meu filho, esta é minha filha. Se eu tiver que ceder, eu vou ceder mais ainda, porque eu amo os meus filhos. Pena que não estão seguindo os caminhos que deveriam, pena que não estão nos caminhos do Senhor. Isso eu coloco a Deus em oração, mas já não está no meu controle. Eles têm as suas vidas, mas quantas mães realmente cedem na sua saúde, na sua energia, no seu ganho para servir aos seus filhos, sejam eles do jeito que forem. Este é mais um exemplo de amor de mãe. Em sexto, colocamos aqui força para humilhar-se. Lá em Mateus 15, 27 a 28. Aqui é a história da mulher cananeia que está vivendo uma situação terrível. Ela é mãe de uma menina que está endemoniada. Vai buscar a ajuda do Senhor. Assim nós devemos fazer, seja pela enfermidade, aqui uma enfermidade da alma, a enfermidade do corpo, algo mental, algo de dificuldade. A mãe sempre está pronta para poder ajudar. Talvez não tenha resposta, não saiba direito o que fazer, mas buscar socorro em Jesus é o caminho certo, é o que ela nos ensina. Só Jesus para libertar, só Jesus para curar. Jesus é poderoso, Ele pode todas as coisas. O meu amor de mãe clama ao Senhor para ver esse milagre acontecendo. Esse é o ministério de mães, de joelho no chão, de clamor, clamando pelo seu esposo, daqueles que não conhecem a Jesus, que tem problema com a bebedeira, da violência, dos maus tratos, das palavras duras.
e mesmo para com os filhos. Essa menina endemoniada, o que ela aprontava, as coisas erradas que ela dizia e fazia, claro, nem controle disso ela tinha, porque o inimigo a dominava, mas aparece uma mãe para interceder. Mateus 15, 25 a 28, aquela mulher, porém, veio e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Você é uma cananeia, estou aqui nesse ministério para os judeus, mas claro, provando a sua fé. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Socorro do Senhor para uma mãe que clamou. Que tenhamos hoje mulheres, mães que clamem pelos seus filhos, clamem pelos filhos dos outros, clamem pela humanidade. E a exemplo dessa mãe, olha, que se humilhou, dizendo: não faz mal, eu não vou ter a comida principal, mas vou ficar com as migalhas, já me basta as migalhas. Quantas mães vivem das migalhas, quantas mães vivem humilhadas, mas o seu papel de mãe, de amor para com seus filhos, prevalece. E para falarmos agora da sétima mãe, a última dessa nossa lista, força para suportar. E aqui a história é de Maria, mãe de Jesus. Lucas 2, 34 e 35. E aqui já dá para imaginar o que vamos falar. Força para suportar. Aquela mãe teve que dividir o seu filho, até perder o seu filho para o ministério dele, e até foi procurá-lo e foi difícil falar com ele, porque Jesus disse: minha mãe, meus irmãos são os que fazem a minha vontade. Não que ele desprezou a sua mãe quando era pequeno, sempre teve obediência, com certeza, mesmo adulto, sempre teve amor, até mesmo na cruz. Ele vai dizer: João, cuida da minha mãe. Então dá para imaginar o que vai acontecer de uma mãe que não tem o seu filho ali todo o tempo, que tem um ministério mundial e depois vai enfrentar esse momento da crucificação. O que passa no coração de uma mãe, vendo de longe, mas o seu filho está ali ensanguentado, crucificado, pela mensagem de salvação que transmitiu. Maria mesmo, no seu cântico, diz acerca disso: Jesus, o meu Salvador, sendo ela salva. E essa mãe tem que suportar muitas coisas. E o texto nos diz aqui que no nascimento de Jesus, ali aquela criança, aquele menino, chegou aos braços de Simeão, um homem que era justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele, e foi revelado pelo Espírito que não passaria ele pela morte sem ver o Cristo do Senhor. E agora Simeão tem nas mãos o Filho de Deus, no caso ali filho de Maria, da parte humana. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Uma palavra profética do que aconteceria com Jesus. Da mesma forma, o que aconteceria no coração desta mãe, suportando a morte do seu filho. Então, quando falamos de mãe, falamos desse suportar. Quantas coisas uma mãe suporta pelas atitudes dos seus filhos.
Fica aqui a nossa homenagem a todas as mães. Mães com força para carregar, com força para perder, com força para acreditar, com força para cuidar, com força para ceder, com força para humilhar-se, com força para suportar. É a vida de todas as mães. Que Deus as abençoe ricamente. Essa flor é para a senhora da nossa igreja, que ama muito a senhora, que mandou para a senhora, viu, Margarida? Feliz Dia das Mães para a senhora.